tarde. Boa tarde. Oi, linda tarde. Apesar da chuva, ou talvez por causa dela, né? Temos que ter os olhos treinados para enxergar a beleza que há em tudo, inclusive num dia friozinho, nublado, chuvoso como hoje, né? Bem, o nosso tema de estudo hoje será turbulências no lar. E aí vocês podem, de repente, se perguntar, né, pelo menos as pessoas que já frequentam a casa espírita há mais tempo, que já desenvolvem seus estudos há mais tempo, podem se perguntar, por que esse tema de novo? Por que dentro das casas espíritas se estuda tanto, se reflete tanto acerca deste tema? Família, dificuldades que nós encontramos no lar. É justamente porque está aí, encontra-se aí o nosso maior desafio. É dentro do cadinho da família, onde se encontram as nossas grandes conquistas, onde podem se encontrar as nossas grandes conquistas, nossas maiores conquistas, ou não, dependendo do nosso comprometimento, dependendo do nosso esforço. Então esse é um tema que nunca será demais a gente repetir, refletir-se um pouquinho mais sobre ele. Sempre algo que pode ser acrescentado para o nosso dia a dia, já que somos espíritos em processo de amadurecimento. E hoje, de repente, eu posso tirar proveito desse estudo, do estudo acerca dessa temática, que há cerca de um ano eu não consegui. Então, de tempos em tempos, é bastante conveniente para nós, os espíritos do nosso nível evolutivo, a gente repetir essa temática e refletir-se mais um pouquinho sobre ela. Bem, nos últimos 20, 30, 50 anos, quem já está aqui na Terra há 50 anos, como é o meu caso, nós podemos observar uma explosão de conhecimento e conquista de novas tecnologias, né? O homem ganhou espaço, conquistou espaço, está trazendo informações lá do espaço sideral. O homem encontrou a cura, ou pelo menos o controle de muitas doenças, né? A nossa medicina, o nosso processo terapêutico evoluiu muitíssimo. Tecnologicamente as conquistas são inumeráveis, né? No campo da comunicação, principalmente, a gente observa a loucura que aconteceu, né? Com a chegada da internet e do celular, que acabaram com a distância entre os homens. Agora nós não estamos mais longe daquele nosso familiar, daquele nosso amigo, até daquele desconhecido que mora lá na Europa, mora lá na África, porque num simples clique nós estamos conversando com ele, podemos vê-lo, né? E apesar dessa distância física, a interação mental, emocional e energética se faz presente e ela é real. Então quem está lá no outro lado do planeta não está mais lá. Está aqui na nossa frente, ao nosso lado, interagindo conosco e fazendo com que nos tornemos todos vizinhos. De repente, todos os habitantes do planeta se tornaram vizinhos. Muitos até adentram as nossas casas, né? Assim como nós invadimos as casas deles, estamos também. E apesar de tanto avanço em tanta área tecnológica, científica, nas áreas do conhecimento, né? Infelizmente, há uma área na qual os avanços não foram tão grandes assim, se é que houve avanços. Deve ter tido, porque tudo no universo avança, nada está parado, mas esses avanços estão sendo mais lentos e talvez a causa disso seja a nossa falta de esforço, a nossa falta de conhecimento. E estamos nos referindo justamente às relações humanas. As relações humanas continuam bastante difíceis em todos os níveis, né? Nível social, nível profissional e principalmente a nível familiar. As relações familiares continuam bastante delicadas, bastante difíceis, ainda é ali que se situam os nossos maiores sofrimentos. Então talvez tenha chegado a hora de nós desviarmos um pouquinho, só um pouquinho, o nosso olhar para tanto crescimento material, tanta evolução
material, progresso físico, e voltarmos, quem sabe, um pouquinho o nosso olhar para esse necessário crescimento humano, o crescimento do ser em detrimento do crescimento do ter, né? O crescimento do emocional, do mental e do espiritual, em detrimento do crescimento do físico, do material. Então, para auxiliarmos um pouquinho nessa árdua tarefa de nós evoluirmos um pouquinho mais em relação às nossas relações familiares, é que nós vamos agora dedicar alguns minutos para a reflexão desse tema tão delicado e que ainda traz sofrimento a tantas pessoas, a tantas famílias. Bem, quais são as causas mais comuns das turbulências que enfrentamos dentro dos nossos lares, no convívio com a nossa família? Existem muitas causas que nós poderíamos citar, até por conta do tempo que dispomos, vamos citar só algumas. Uma das causas para a existência de tanta turbulência dentro do nosso lar é justamente o fato de nós ainda carregarmos muitas mazelas morais. Mazelas morais que carregamos dentro de nós e que muitas vezes, com frequência, nós escondemos das outras pessoas, porque aqui fora estamos vivendo embelezados pelo verniz social. E mazelas morais que muitas vezes escondemos de nós mesmos. Temos vergonha de admitir para nós mesmos que ainda somos portadores dessas mazelas e acabamos nos enganando, nos iludindo em relação a nós mesmos. Não fazemos isso por mal, fazemos isso apenas por autoproteção. Então, mazelas morais como orgulho, vaidade, prepotência, quando um quer sempre ter razão em relação ao outro, quando um se julga superior ao outro, né? Egoísmo, os meus desejos e minhas necessidades sempre têm que prevalecer em relação aos desejos e necessidades do meu familiar. Impaciência, intolerância, inveja, sim, dentro das famílias existe inveja também. Não é porque reencarnamos no mesmo núcleo familiar que não existe inveja de uma pessoa para outra. Quantos filhos têm inveja do irmão, porque acha que o irmão é mais amado pelos pais do que ele próprio, né? Ciúme é muito comum, né? As nossas frustrações pessoais, que nós sem perceber acabamos jogando para cima do outro, daquele que divide o teto conosco. Então temos toda uma situação para resolvermos conosco mesmos, mas jogamos para o outro a responsabilidade de resolvê-las. Jogamos essa batata quente para o colo do outro. É a história do amar-se para poder amar o outro, né? Enquanto não aprendermos a nos amar, será muito difícil, se não impossível, amarmos verdadeiramente o outro. Porque a nossa relação com o outro será sempre um reflexo perfeito da nossa relação conosco mesmos. Então, essas mazelas morais nós trazemos de existências passadas. Não é algo que surgiu agora. Quando o Bruno reencarnou, quando ele nasceu, ali criou-se a inveja, o ciúme, a facilidade para a mágoa que ele ainda carrega. Não, isso já veio com ele de existências passadas, já que nós somos viajores do tempo e do espaço, já reencarnamos sobre a Terra muitas vezes, e estamos bem devagar lapidando essas mazelas, né? Hoje já somos muito melhores do que fomos, e que bom para nós, temos que nos parabenizar por isso, nos parabenizar pelas nossas conquistas, mas há aquelas mazelas que não foram trabalhadas ainda, arestas morais que não foram amparadas, que não foram aparadas ainda, e elas reencarnam conosco. Quando nós vestimos essa outra roupa carnal, que é só mais uma de muitas que nós já usamos, nós espíritos trazemos no nosso mundo mental, emocional, essas mazelas que não foram ainda devidamente educadas, porque tudo isso é um processo de reeducação. As sucessivas reencarnações sobre a Terra, sobre outros planetas, são na realidade processos educativos, né? Então, o fato de que dentro de casa
é que nós mostramos quem nós realmente somos, né? Quando nós paramos na soleira da porta, nós tiramos a máscara que nós usamos aqui fora. Tiramos a máscara do verniz social. É dentro de casa que nós somos realmente quem nós somos. Quem quiser te conhecer profundamente, analise só um pouquinho a forma como é dentro de casa, porque é lá que nós nos mostramos verdadeiramente. Então, esta é uma razão para o fato de ainda haver tantos conflitos no convívio familiar. É lá dentro que cada membro da família é quem realmente é, verdadeiramente. Uma outra causa, uma outra explicação para que haja ainda tantas turbulências, tantos conflitos dentro do âmbito familiar é a falta de diálogo. Esse hábito que nós criamos, essa nossa mania de não conversar. A falta de diálogo, a falta de se colocar no lugar do outro, a falta de empatia entre pessoas que deviam fazer isso com a maior facilidade do mundo. A falta de conversar, de falar, e a falta de ouvir. E Samitiba tem uma frase que eu acho fantástica. Ele diz que nós ouvimos para responder, não para entender. Na primeira vez que eu ouvi essa frase, eu senti um tapa na cara. Não foi nem com luva de pelica, foi um soco com luva de boxe, porque eu me vi refletida nessa frase e eu percebi que com grande frequência, quando eu parava para ouvir alguém, na verdade eu já estava preparando uma resposta. E muitas vezes, na maioria das vezes, a pessoa não quer uma resposta, ela quer simplesmente ser compreendida, ser acolhida na sua dúvida, na sua insegurança, na sua dor. E nós já nos preparamos para responder. Então, aprender a ouvir para entender e acolher aquela criatura que Deus colocou sob o mesmo teto, porque essa é a função de nós estarmos ali juntos. Um acolher o outro na sua dificuldade, na sua dor. Então a falta do diálogo que nós estamos conversando cada vez menos, né? Justamente por conta dessa alta tecnologia que tomou conta da nossa vida, estamos conversando cada vez menos. Irmãos estão se falando cada vez menos, pais e filhos, cônjuges estão conversando cada vez menos porque estão todos grudados ou na televisão, ou no notebook, ou no celular. E nós que já conversávamos pouco, agora conversamos menos ainda. Então, falta de diálogo, de expor-se com serenidade, com clareza e sem receio de se expor ao outro, para que ele consiga compreender quem eu sou realmente, para que ele consiga compreender o que eu estou pensando, o que eu estou sentindo. Se eu não fizer isso, se eu não expor o que acontece no meu mundo interno, como o outro pode me compreender? Jamais. Não temos bola de cristal. Então, a falta de diálogo, a falta do ouvir para entender, a falta de demonstrações de afeto. Vocês já perceberam como estão se tornando cada vez mais raras as nossas demonstrações de afeto em relação a todas as pessoas, mas agora puxando nossa atenção para a família? Demonstrações de afeto físico. Um abraço, um beijo, um aperto de mão, vem cá, senta no meu colo, um olho no olho. Um olho no olho é uma enorme demonstração de afeto, porque a alma falando diretamente com a alma, sem precisar falar, sem precisar passar pela boca, pela verbalização, nem nos olhos nós nos olhamos mais. Então, demonstrações de afeto físico mesmo, verbal. Quantas vezes por dia nós dizemos para o outro, para a pessoa que convive conosco, para o nosso familiar tão querido, tão amado: ah, mas é claro que eu amo o meu pai, minha mãe, meu filho, meu irmão. Você está sugerindo que eu não o ame? Não adianta amar se esse amor não é demonstrado. De alguma forma aquela criatura tem que perceber que ele me ama. Eu sou amado por ele, eu sou importante para ele, eu faço diferença na vida dele. De que adianta um amor que não é demonstrado? É um amor estéril.
Então, demonstrar o carinho, o afeto que nós sentimos uns pelos outros são coisas tão simples como atitudes físicas, né? E também verbais. Falar, puxa, como eu gosto de você, como eu amo você. Você é importante para mim. Eu sou mais feliz porque você existe. Imagina se eu vou dizer isso, que eu tenho vergonha de falar isso. Quantas pessoas têm vergonha de expressar verbalmente o amor que sentem por aquela pessoa? Falta de hábito e também fruto de uma cultura equivocada que está na hora de ser permutada por uma cultura mais amorosa, né? Então, exercitar essa demonstração de carinho e de afeto físico e verbal e através de atitudes também, né? Tudo isso faz como um companheirismo, né? Olha, isso não é importante para mim, mas se você quer fazer, vamos lá. Eu vou junto e eu te acompanho. Ou então você vai, faz e eu te dou força. Compreender o que é importante para o outro, que muitas vezes não é importante para nós, e abrir um pouquinho o seu tempo, o seu espaço, a sua disposição para doar isso para o outro, fazer o que é importante para ele. Sou teu companheiro de vida, sou tua companheira, né? Então vamos lá que eu te acompanho, ou vá você que eu segura as pontas por aqui. Companheirismo. Está faltando o companheirismo em todos os níveis de relacionamento dentro do lar. Tudo isso faz com que os membros da família sintam-se essa ausência, né? A ausência disso tudo faz com que os membros da família, isso começa desde a criancinha. A criança bem pequena já sente isso. Sintam-se solitários, esquecidos. É cada vez maior o número de queixas de crianças que se sentem esquecidos pelos pais. Porque os pais têm tempo para tudo, menos para eles. Os consultórios de psicologia infantil e para jovens, para adolescentes, nunca estiveram tão lotados. Agora, há alguns dias eu fiquei sabendo que existe uma nova especialidade dentro da psicologia que eu não conhecia, ela se chama pedólogo. Pedólogo. Quando escutei uma menina de 8 anos falando, hoje eu fui na minha pedóloga. Eu achei aquilo tão estranho. Será que é podóloga? Será que ela está com algum problema no pezinho dela, na unha? Mas o que sua pedóloga faz? Ela conversa comigo, ela pergunta coisas, eu respondo para ela, eu pinto, eu desenho. Aí que eu entendi que pedóloga é uma psicóloga pediátrica. Vejam só, já foi preciso criar-se mais essa especialização, dada a enorme necessidade das nossas crianças de serem amparadas emocionalmente, porque elas estão se sentindo desamparadas. Além de todos os conflitos que aquele espírito reencarnado traz das suas existências passadas, ele ainda chega aqui e se encontra e se sente desamparado pelos pais que estavam ali, que deviam estar ali justamente para ampará-la. Então, tudo isso faz com que os membros da família se sintam-se solitários, esquecidos, pouco importantes um para o outro. Como é triste quando achamos que não somos importantes para o outro, para o nosso familiar. Sendo que esse outro pode ser o pai, a mãe, um irmão, um filho, um cônjuge, um companheiro, uma companheira. É muito triste quando nós achamos que não somos importantes para alguém que é importante para nós. Então, criar o hábito de aos pouquinhos manifestar o afeto, o carinho, o amor que nós sentimos pelos nossos familiares é importantíssimo para aos poucos ir mudando esse clima ainda tão tumultuado dentro dos nossos lares. Uma outra explicação para as turbulências que ainda afetam os nossos lares com tanta frequência são as tendências, as más tendências, os maus hábitos, as viciações que esses espíritos trazem lá de existências passadas. Então, viciações como, por exemplo, o uso de drogas ilícitas ou ilícitas. Quem não conhece pelo menos uma família que foi desgringolada, destrambelhada, porque ali havia uma pessoa usuária do álcool,
ou uma pessoa usuária de alguma droga ilícita, né? Jogo. Eu conheço famílias que se destruíram porque um dos membros era viciado em jogo e ele acabou com a família toda. A família se separou. Sexo, sexólatras, né? Espíritos viciados em sexo que acabam por constantemente buscar aventuras fora do casamento, e isso acaba fazendo com que a família se separe também. Atos ilícitos, pessoas que por algum motivo tenham o hábito de cometer atos ilícitos, acabam sendo presos, né? Então, essas viciações, essas condutas equivocadas são ainda também heranças que os espíritos trazem lá de existências passadas, eles são herdeiros de si mesmos, e obviamente que essas condutas têm um impacto imenso e destruidor dentro de um ambiente familiar, dentro de um núcleo familiar. Mas aquelas pessoas que receberam aquele espírito, aqueles familiares, assumiram a missão de ajudá-lo, assumiram a missão de auxiliá-lo tanto quanto lhe seja possível, de não abandoná-lo, de não expulsá-lo do núcleo, de ampará-lo e auxiliá-lo a contornar e vencer essa má tendência, essa má inclinação, esse vício. Vício que antes de ser físico é um vício mental e espiritual, né? Ele já traz essa tendência e essa viciação mesmo antes de ter um corpo. Então esse núcleo familiar assumiu sim a missão de ajudar aquele espírito. Eles não são vítimas daquela situação e aquela criatura não reencarnou ali por azar. Mas justamente na nossa família que aconteceu isso, por que ele não reencarnou lá numa outra família? Porque a história dele é conosco. É capaz que alguns de nós tenham influência e participação, tenham tido participação direta nesse desequilíbrio que ele manifesta hoje. E agora Deus está nos possibilitando, está nos dando a oportunidade de o auxiliarmos a se reerguer. Então, tanto quanto possível, fazer o que estiver ao nosso alcance para auxiliar esse familiar que está semeando a desarmonia e a infelicidade dentro do nosso núcleo. Uma outra explicação para o fato de ainda haver tanto tumulto, tanta dor dentro dos núcleos familiares, é o fato de que as nossas famílias não são compostas apenas e exclusivamente por espíritos que já se amam, espíritos que já têm grande prazer em estarem ali juntos, em compartilharem a vida uns com os outros, espíritos afins, espíritos simpáticos. As nossas famílias são ainda com grande frequência compostas por espíritos que são antagônicos uns aos outros, espíritos que em existências passadas cometeram o equívoco de magoar um ao outro, prejudicar um ao outro, de alguma forma trazer sofrimento ao outro, espíritos que se colocavam ainda na posição de inimigos, né? E agora, através da reencarnação, nós temos a bendita e a linda possibilidade de transformar uma relação de inimizade, de antagonismo, de sofrimento, uma relação de amizade, de afinidade, de amor. Então vejam como é linda essa possibilidade que Deus nos possibilita. Se é fantástico sabermos que recebemos como filho, como irmão, um grande amigo que voltou para o nosso convívio, um grande amor que veio nos fazer companhia, é igualmente belo saber que recebemos como familiar um espírito que até pouquinho tempo nos odiava ferrenhamente, podia até ser nosso obsessor até pouquinho tempo, e agora Deus está nos dando a possibilidade de nos doarmos para esse espírito, né, a fim de fazer com que essa relação de inimizade, de ódio até, se transforme numa relação de carinho, de amizade, de amor. Então é uma possibilidade belíssima, e cada vez que uma nova relação de amor é construída, todo o universo ganha com isso. Mas enfim, o fato de recebermos como filhos, como irmãos, como netos, né, pais, né, pai, mãe, cônjuges, né, espíritos que ainda têm
acertos a realizarem conosco, espíritos com os quais a relação de amor não foi construída ainda, mas deve ser construída nesta existência. Isso explica o fato de haver tanto antagonismo entre essas pessoas, porque uma pessoa implica tanto com a outra, porque uma pessoa não consegue enxergar o lado positivo da outra, só enxerga o lado negativo. É porque aquele espírito não foi conquistado ainda. Muitos pais e mães recebem espíritos que se encaixam nesse caso. E daí os pais precisam agir de forma muito amorosa e com muita persistência para conquistar aquele espírito. Assim como no início de um namoro, de uma relação, nós nos jogamos de corpo e alma para conquistar o objeto da nossa paixão, vamos dizer, assim os pais devem se jogar também para conquistar o amor, a confiança e a amizade daquele espírito que algum dia eles podem ter prejudicado. Porque se ele me odeia, se ele tem raiva de mim, se ele tem mágoa de mim, isso não surgiu do nada. Ódio, raiva, mágoa não são sentimentos que surgem do nada, sem uma razão. É porque eu devo ter dado algum motivo para que isso acontecesse. É claro que a responsabilidade dele está no fato dele se deixar dominar pela situação, se deixar dominar pelo ódio. Mas alguma coisa eu aprontei para ele. Então, assumir humildemente essa responsabilidade e dali em diante abraçar aquele espírito, acolher aquele espírito para que ele consiga permutar o ódio que ainda lhe vai na alma pelo amor, para que nós possamos dar esse presente para ele. Então, essa é também uma explicação para que as relações familiares sejam tão difíceis, tão complexas. Mas é tudo minuciosamente planejado. Tudo isso faz parte de um grande e lindo processo de construção. Espíritos antagônicos, espíritos inimigos ainda, não são colocados sob o mesmo teto, no seio de uma mesma família, como punição, como castigo, para que um acabe com o outro, para que um destrua o outro. É para que eles consigam, com esse convívio assíduo, construir uma nova relação de amor. E além disso, nós também temos dentro do nosso lar, com frequência, a presença de espíritos obsessores. Espíritos obsessores são espíritos desencarnados, falando aqui nesse caso da obsessão de desencarnado para encarnado, que são também nossos desafetos do passado, que aqui nos encontraram e tentam de todas as formas possíveis estabelecer uma conexão conosco, uma conexão energética. É preciso que eles consigam estabelecer essa conexão energética para então eles passarem a nos influenciar de forma perniciosa, atrapalhando e prejudicando a nossa vida de todas as formas que lhes forem possíveis. E um dos principais alvos desses espíritos costuma ser justamente a família, o núcleo familiar. Porque eles sabem que a família é a nossa base. Se eles conseguirem destruir a nossa base, fica muito mais fácil destruir todo o resto. Então, a presença muito frequente, muito mais frequente do que nós podemos imaginar, desses espíritos ainda inferiores, que se comprazem no mal e se comprazem na nossa infelicidade, também faz com que as relações familiares sejam bastante tumultuadas, porque eles nos instigam a isto. Somos todos médiuns, somos todos passíveis de sermos influenciados por eles, e com grande frequência, com imensa frequência, nós permitimos que isto aconteça. Essa conexão só ocorre com a nossa aquiescência, com a nossa permissão. Só que nós fazemos isso muito frequentemente, quando nos colocamos no mesmo nível vibratório deles. Então, nossa frequência energética é igual a deles, eles conseguem se conectar conosco e dali em diante eles fazem com esses médiuns gato e sapato. Então, o pulo do gato está em nos colocarmos fora do alcance deles. É eu chegar com uma tomada com cabo de 3 pinos, ele está lá com cabo de 3 pinos, né? Com uma tomada de 3 pinos, e eu tenho
uma tomada com 2 pins. Ele não vai conseguir se conectar. Como fazer isso? Amando, já vamos falar sobre isso. Pois é, mas o que fazer para amenizar todo esse quadro tão dramático ainda, né, tão complexo e difícil que nós ainda vivemos dentro dos nossos lares? Bem, há muitas coisas que nós poderíamos citar, mas vamos citar só algumas. O que pode reverter, ou pelo menos amenizar e muito esses conflitos dentro dos nossos lares? Primeiro, adquirir o hábito, e isso tem que se tornar um hábito mesmo, da generosidade e da bondade dentro do lar, dentro do ambiente familiar. Com frequência nós conseguimos ser mais generosos e mais bondosos da porta para fora do que da porta para dentro. Justamente porque o ambiente mais delicado para nós é da porta para dentro. Então é mais fácil ser generoso e bondoso com o estranho do que ser generoso e bondoso com esse espírito que está ao meu lado e com o qual eu tenho ainda uma relação delicada. Então, a generosidade e a bondade são essenciais para sairmos desse padrão energético, desse padrão de conduta, porque quando eu lembro de ser generoso com o outro, generoso nas pequenas coisas do dia a dia, abrindo um pouquinho as minhas portas para a necessidade do outro, para o desejo do outro, lembrando de agir para com o outro como eu gostaria que ele agisse para comigo, falando com ele do jeito que eu gosto que ele fale comigo. Enfim, pequenos atos de generosidade e bondade que são praticados durante o dia fazem com que a nossa, mas tem que ser verdadeiro, né? Com autêntico sentimento, não é? Não pode ser algo fingido, forçado, daí não adianta. Mas esses atos, quando praticados de corpo e alma, eles justamente elevam a nossa frequência vibratória e nos colocam fora do alcance daqueles espíritos que estão ali ao nosso redor tentando nos prejudicar e tentando prejudicar a nossa família. Então não há necessidade que sejam coisas extraordinárias, coisas simples no dia a dia. Basta que façamos o exercício de nos colocarmos no lugar do outro e fazemos para ele o que nós gostaríamos que naquela situação ele fizesse para nós. É simples, mas não é fácil ainda. Para espíritos do nosso nível não é fácil ainda, mas é possível. E aos pouquinhos esse hábito vai se criando. Então exercitar a generosidade e a bondade dentro do ambiente familiar. Uma outra conduta, um outro hábito que auxilia grandemente para amenizar essas turbulências é a prática do Evangelho no lar. É o estudo do Evangelho. Uma vez por semana, 2 vezes por semana, quantas vezes a pessoa quiser, ou uma leitura diária, cada um deve fazer como sentir vontade, né? Mas existe uma prática que se realiza, que é o estudo do Evangelho no lar, que é uma vez por semana, unir os membros da família ao redor de uma mesa, em cima de uma cama, sentados no chão, isso é o que menos importa, mas unirem essas pessoas para um estudo breve, uma leitura e uma reflexão breve acerca do Evangelho, né? E esta prática, ela age como uma asepsia espiritual do lar. Porque espíritos que não gostam daquele tipo de padrão mental e emocional, espíritos que não querem saber do Evangelho nem pintado de ouro, esses espíritos já se afastam. E nós, quando mudamos o nosso padrão mental, estamos expulsando, vamos dizer, algum tipo de espíritos, estamos atraindo outros, aqueles que se afinizam com essa outra conduta. Então, pelo menos uma vez por semana realizar essa prática. Ah, mas na minha casa ninguém gosta de fazer isso, já convidei, ninguém aceitou. Faça sozinho. Você pode ser a luz que pode iluminar todo este lar, né? Então, realize essa prática, nem que seja sozinho, mas que seja realizada com assiduidade, porque uma vez ou outra não adianta, né? Orações, o hábito da prece. A oração também faz com que a nossa frequência vibratória se eleve muito rapidamente. Quando é uma prece verdadeira, quando é só da boca para fora, ela também tem essa ação de ser uma ducha
ducha energética, uma ducha de luz que leva a nossa frequência vibratória e pelo menos por alguns instantes nos coloca longe do alcance daqueles que nos querem prejudicar. E nesses momentos em que nós nos elevamos mental e energeticamente, com grande frequência nós conseguimos enxergar coisas que não enxergávamos, conseguimos compreender o outro. Puxa vida, eu nunca tinha pensado nisso, né? Por um instante consegui me colocar no lugar do outro. Por um instante eu tive empatia por ele. A prece pode fazer isso, né? E ela é também uma luz que ilumina todo o ambiente, porque essa conexão mental com a esfera superior faz com que muitos amigos espirituais venham ao nosso socorro, ao nosso auxílio, porque nós tivemos a humildade de pedir ajuda, né? Então, criar o hábito da prece. Quantas vezes por dia tiver vontade, tiver necessidade, pode ser uma prece rapidinha, de alguns segundos, né? O tempo que determina sua eficácia. É a sinceridade de sentimento e de intenção que nós colocamos nela. Eu faço preces até dirigindo, na fila do supermercado, né? Quando eu sinto necessidade, eu fecho os olhos por alguns segundos, me coloco em estado de prece, que não precisa ser necessariamente uma verbalização, é mais um sentimento, né? E eu percebo claramente que a minha frequência muda. Aquele pensamento negativo, aquele sentimento pobre que estava me dominando, esvai-se completamente. Também ter a humildade para, se for o caso, buscar ajuda profissional. Buscar ajuda de médicos, de psicólogos, de psiquiatras, de pedagogos, de psicopedagogos. Enfim, nem sempre nós temos condições de contornar uma turbulência no nosso lar sozinhos. E é necessário nessa hora ter a humildade para buscar ajuda profissional, né? Isso não é um sinal de fraqueza. Muitas pessoas encaram essa busca como um atestado de fraqueza. Isso é um atestado de força. Só busca ajuda quem é forte. O fraco é dominado pelo orgulho, pela vaidade, e ele não aceita buscar ajuda. Então buscar ajuda nessa hora é um atestado de força e de amor, porque eu estou buscando essa ajuda para beneficiar a mim mesmo e as pessoas que convivem comigo, né? Então, buscar ajuda onde quer que seja, inclusive ajuda espiritual dentro das casas espíritas. Ah, mas eu sou evangélico, eu frequento a minha igreja, então vá ao culto. Você é católico, vá à missa, enfim, busque ajuda onde o seu coração mandar, né? Mas, já que estamos dentro de uma casa espírita, já que eu sou espírita, vamos falar um pouquinho sobre a ajuda que as casas espíritas podem oferecer nessas situações tumultuadas. As casas espíritas podem oferecer um amparo espiritual muito significativo, muito importante, através de orientações, através de estudos simples e despretensiosos como este aqui, por exemplo, né? Através de trabalhos de desobsessão, que costumam surtir um efeito muito, muito bom. Esta casa aqui oferece também o trabalho de apometria, a água fluidificada, o passe, todas essas modalidades terapêuticas devem ser usadas por nós quando sentimos que o nosso lar, que a nossa família está sendo agitada por um tumulto desses, né? Então são ajudas muito preciosas, nós devemos buscar também. Participar de cursos. Nos cursos nós temos a chance de refletir mais profundamente sobre todos os temas. As palestras públicas são muito rápidas, nosso tempo já está esgotando. Então todos os assuntos que são vistos de forma muito superficial. É lá nos cursos que a gente tem a possibilidade, o tempo necessário para mergulhar naquele assunto, compreender-se melhor e compreender melhor aquele com quem a gente convive. Então participar dos cursos, largar um pouquinho a novela, o WhatsApp, eu sei lá o que mais eu fico fazendo à noite, naquela 1 horinha, e me dar esse presente, de buscar este autoconhecimento, indo a uma casa espírita, fazendo esse curso,
que costumam ser ministrados em 1 horinha por semana, né? 1h30 no máximo. Puxa, o que é 1 hora, 1h30 por semana? O que eu aprender naquela 1 hora pode surtir efeito para o resto da minha vida toda, e inclusive para a harmonia do meu lar. Então vejo quantas coisas simples e fáceis nós podíamos estar fazendo por nós mesmos, e por puro comodismo, por pura falta de hábito, a gente não faz, né? A evangelização infantil e de jovens também é muito importante, porque esses espíritos que nós recebemos como filhos, esses espíritos que hoje têm ali 2, 3, 5, 10 aninhos, na verdade eles não são crianças, são espíritos adultos, né? Eles são adultos que já viveram na Terra muitas vezes, agora só estão passando pela fase da infância terrena, mas são espíritos que trazem suas tendências boas e más, suas mazelas, seus antagonismos conosco, né? Então, eles são ainda uma terra muito fértil. A criança e o jovem é uma terra muito fértil, na qual nós podemos fazer lindas semeaduras, para que ao irem embora, ao voltarem para casa, eles saiam daqui muito melhores do que eles eram, do que eles estavam quando aqui chegaram. Então, não esquecer de dar este amparo para a criança e para o jovem. Bem, o nosso tempo já esgotou, então essas são só algumas coisas que nós podemos fazer para amenizar o ambiente familiar, né? E para encerrar, eu vou fazer a vocês algumas questões, algumas perguntas, e vocês não vão responder em voz alta, cada um responde para si. Essas perguntas fazem parte de um curso que foi ministrado em uma outra casa espírita. Nesse curso, cada pessoa recebeu a sua folha com as suas questões e cada um foi respondendo, para depois, com calma, analisar e refletir acerca das suas respostas. Então aqui hoje eu vou fazer as perguntas e vocês vão responder para si mesmos. Qual é a finalidade dessas perguntas? Fazermos uma autoanálise, jamais julgar o outro, mas fazer assim o auto-julgamento, para ver se estamos realmente exercitando e vivenciando o amor dentro dos nossos lares, com os nossos familiares. A partir de atitudes muito simplesinhas, muito práticas, muito objetivas, mas de grande valor e de grande resposta, de grande efeito no ambiente familiar. Então vamos lá. Você tem o hábito de dizer ao seu companheiro ou companheira, ao seu filho, à sua filha, ao seu irmão, à sua irmã, à sua sogra, a qualquer familiar seu, que você o ama? Verbalizar. Eu não preciso dizer, ele sabe que eu amo. Nem sempre a outra pessoa consegue compreender que você o ama. Se a mensagem não for bem clara, bem explícita, muito provavelmente ele não vai entender que você o ama. Há muitas pessoas que falam isso, porque eu demonstro meu amor com atitudes. Mas será que ele compreende? Será que essas atitudes são bem claras? Amor tem que ser escancarado, tem que ser claro, tem que ser explícito. E muitas pessoas têm necessidade de ouvir isso verbalmente, de receber essa informação verbalmente. A criança tem imensa necessidade de ouvir, porque ela tem dificuldade para fazer essa leitura dos atos. Ela precisa ter essa confirmação verbal. E nós, mulheres, nós gostamos de ouvir também. Nós temos uma necessidade maior de ouvir, né? A ciência já comprovou isso, que a mulher é uma criatura ouvinte, enquanto o homem é uma criatura visual. E uma coisa que é tão simples, não foi compreendida ainda por tantos homens, por tantos maridos, por tantos namorados, companheiros, né? É tão fácil fazer a sua esposa feliz. Fale mais que você a ama, quanto você gosta dela, que ela é importante para você. Você sabia que eu sou mais feliz que você existe? Porque você existe, né? Então, você tem o hábito de dizer a essa outra pessoa que você a ama, costuma elogiá-la. Os elogios são importantíssimos. Os elogios alimentam a alma. Nós nos sentimos importantes e admirados por aquela pessoa que é importante para nós. Eu receber um elogio de um estranho tem um peso.
receber o mesmo elogio de alguém que eu amo, tem um peso completamente diferente. Então, você elogia as pessoas ou você só tem o olhar voltado para as críticas? Você só reclama, você só cobra, você só critica. Cada um responda para si. Você incentiva o seu cônjuge, os seus filhos ou quem quer que seja a fazerem o que é importante para eles. Ah, você vai fazer aquele curso, vai se ausentar por um tempo? Vá, se é importante para você, faça. Né? Então, abrir mão do que é importante para si, do seu egoísmo, do seu egocentrismo e fazer um pouquinho o que é importante para o outro, isso é companheirismo, isso é demonstração de amor. Então, você incentiva as pessoas a fazerem o que é importante para elas. Ao final do dia, você reserva algum tempo para ouvir como foi o dia do seu familiar e contar-lhe como foi o seu? Isso também é importante, nem que sejam uns minutinhos, 10 minutinhos. Esse compartilhamento é importantíssimo para construir relações cada vez mais sólidas. Se o outro não se interessa pelo meu dia, como eu posso crer que ele me ama? Passou-se mais um dia da minha vida, um dia que nunca mais virá, um dia que eu nunca mais vou viver. Coisas muito importantes para mim podem ter acontecido nesse dia, que a criatura não se digna nem a parar um instante para me perguntar como foi o seu dia, para me ouvir, né? Agora eu não posso, depois a gente conversa, agora é o telejornal, agora é o futebol, agora é isso e aquilo. E pronto, passou-se mais uma oportunidade de demonstrar carinho, afeto e amor por aquela pessoa. O seu tom de voz ao falar com seus familiares costuma ser ríspido? Como é o nosso tom de voz quando nós falamos com nossos familiares? É o mesmo tom de voz que nós usamos ali fora, lá na rua, quando falamos com um estranho? Quando nos encontramos com um grande amigo? Com um conhecido que não vimos há bastante tempo? O tom de voz é o mesmo? Será que é? Se não for, talvez seja a hora de nós percebermos que não é o mesmo tom e fazermos um pequeno ajustezinho nisso. Porque às vezes a grande ofensa, a grande agressão não está no que eu falo, mas como eu falo. O sentimento que eu ponho naquela frase, naquela palavra e que se reflete no meu tom de voz. Esse é um processo energético, nós não temos consciência disso. Isso acontece lá no nível de subconsciente. É espírito recebendo a energia que é enviada pelo outro espírito. E o tom de voz tem uma participação imensa nisso. Usamos com o outro o tom de voz que gostamos que ele use para nós, né? Você reclama com frequência das características do seu familiar, implicando com o seu jeito de ser? Ah, porque você é assim, porque você é assado, porque você faz isso, porque você não faz aquilo. Tem aquele hábito, aquela mania, aquele disco furado de ficar sempre procurando o que aos nossos olhos é negativo e ficar batendo nessa tecla. Muitas pessoas têm esse hábito de ficar implicando com o outro. Como eu posso crer que essa criatura me ama se ela só implica comigo? No dia a dia você faz pequenas gentilezas. Ah, como carregar as sacolas de compras? Eu vou ali na esquina comprar pão. Fazer café. Ela acordou de manhã e o café estava pronto, que maravilha. Lavar louça. Hoje quem lava louça sou eu. Cozinhar, de repente, o prato preferido do seu cônjuge, do seu filho, da sua nora, da sua sogra. Enfim, pequenas atitudes que demonstram que nós amamos aquela criatura. Não é só falar, é falar também. Falar é importante também, mas esse falar tem que vir seguido, acompanhado de pequenas atitudes. Nada extraordinário, nada que esteja fora do nosso alcance. Tudo está absolutamente ao nosso alcance. Nós perdemos a chance preciosa de fazer isso. Você fala com seus familiares, você conversa com seus familiares, olhando-os nos olhos, desviando o olhar da TV, do computador, do celular, ou do que quer que você esteja fazendo? Como assim? Se a maior conexão que pode existir entre dois espíritos encarnados é justamente a conexão visual, é o olho no olho, porque isso é uma chuva